caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudos. Estudo que atende à programação estruturada semestralmente por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje temos como pauta refletir acerca do tema Atributos da Divindade. É importante salientar que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas, como esse estudo que será disponibilizado no dia 4/7. E também uma live que é realizada mensalmente no último domingo de cada mês pelo nosso irmão Aderlante Ferraz. E é importante também, nesse momento, salientar uma programação que a Casa implantou já há 3 meses, que é o estudo sistematizado do livro Mundos Habitados do Sistema Solar, uma live que ocorre no YouTube, sempre aos domingos, às 20h30. Então, todo domingo, nesse horário, nós temos, então, a oportunidade de estudar o livro Mundos Habitados no Sistema Solar, com programação sempre inédita a cada programa. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, neste momento, Senhor, estamos recolhidos em Teu santo nome e rogamos ao vosso coração magnânimo a bênção que, envolvendo-nos, Senhor, nos favoreça a condução de nossa programação, de nosso estudo. Que possamos, Senhor Jesus, contar com a presença dos mensageiros do Senhor, de nossos mentores, auxiliando-nos no desenvolvimento de nosso estudo e das reflexões que o tema favorece. Que a vossa paz, Senhor, nos acompanhe sempre. Assim seja. Então, para iniciarmos o nosso estudo de hoje, que trata acerca dos atributos da divindade, nós queremos refletir acerca dessa pergunta. Como a doutrina espírita nos orienta acerca de Deus? E a compreensão acerca de Deus, dentro do contexto histórico, vai ter, várias nuances. Assim. Se nós considerarmos na Idade Antiga, de 4.000 anos antes de Cristo até o século V depois do Cristo, nós vamos ter aqui um marco interessante, que é a vinda de nosso Senhor, que nos apresenta Deus, nosso Pai, como Criador. Uma perspectiva, portanto, que se renova com nosso Senhor, apresentando-nos o Criador, Deus, nosso Pai. Na sequência, então, nós temos o período medieval, do século V até o século XV, depois de Cristo, e na sequência, a Idade Moderna, do século XV até o século XVIII, e atualmente, na Idade Contemporânea, do século XVIII até os tempos atuais, e é nesse período da Idade Contemporânea, que nós vamos encontrar uma perspectiva nova, que é o Espiritismo, trazendo-nos para nós uma compreensão
ampla acerca de Deus, nosso Pai. E é nesse contexto aí do Espiritismo que nós vamos entender Deus assim como nosso Senhor nos ensinou, né? Quando aqui esteve conosco. Para nós podermos, então, refletir acerca de Deus, vamos tomar aqui no estudo uma reflexão acerca dos seus atributos, que é uma forma de nós podermos nos aproximar, né, do entendimento acerca dele. E aqui nós perguntamos como devemos formular a pergunta acerca de Deus. Quem é Deus? O que é Deus? E a doutrina nos ensina. Não formulamos a pergunta quem é Deus, e sim que é Deus. E por isso que já vamos aqui para a pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Questão número 1. E os Espíritos respondem a Kardec. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A forma como foi feita a pergunta difere da compreensão até então, do contexto histórico, que é Deus. Deus, então, é uma inteligência suprema, inteligência superior máxima, e é causa primária de todas as coisas. Esse é um aspecto essencial para nós entendermos Deus, nosso Pai, o Criador, e também depois, já vamos fazer as reflexões acerca dos seus atributos. Ainda nessa reflexão acerca de Deus, aqui o Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos superiores: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E eles respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Não há efeito sem causa. Esse friso aqui é nosso. Se nós observarmos a natureza, vamos tomar como foco neste momento, na nossa imagem mental aqui, o universo. Ao observarmos as estrelas, ou o reflexo da luz que verte desses astros, olharmos para o espaço, nós vamos ver uma imensidão. Aquela parte do universo que nós conseguimos alcançar com o nosso olhar. É um efeito. E aí vamos atribuir a esse efeito uma causa, que é Deus. No Livro dos Espíritos, na questão 27, os espíritos superiores respondem a Kardec acerca da Trindade Universal. Essa Trindade Universal constitui de 3 elementos: Deus, que é causa, Espírito e matéria, que é efeito. Então, Deus é causa, criador, Espírito e matéria, efeito. E ao observar a natureza, nós vamos encontrar, então, as evidências para podermos entender Deus, compreender o Pai. Como aqui na resposta, procurar a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. E o Kardec comenta aqui, nessa questão 4, para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então, essa é a reflexão
que essa pergunta nos favorece. Todo efeito tem uma causa. E toda causa gera um efeito. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Para nós podermos compreender a natureza íntima de Deus, nós precisamos alcançar uma condição espiritual para isso. Como Jesus, Espírito perfeito, puro, governador espiritual do planeta Terra, quando ele diz que eu e o Pai somos um, ele já alcançou uma condição. A pergunta aqui está dirigida a nós, que ainda, nesse contexto aqui do planeta de provas e expiações, carregamos as nossas imperfeições. Estamos lidando com o egoísmo, com o orgulho, procurando combater para podermos construir na nossa intimidade o altruísmo, a humildade. Então, falta-nos ainda o sentido para uma compreensão mais íntima, mais ampla do Criador. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Essa é a condição. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. É a condição de nosso Senhor, que já alcançou uma condição evolutiva de superioridade, espírito puro, que o levou a dizer, então, que eu e o Pai somos um. O Kardec comenta nessa pergunta: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. A nossa condição ainda inferior. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Então, na infância da humanidade, o homem vai confundir Deus. Muitas vezes, associar a Deus questões que estão relacionadas ao próprio homem. Isso na infância da humanidade. Mas à medida que no homem, se desenvolve o senso moral, o pensamento penetra melhor no âmago das coisas. É conceber, é entender Deus na perspectiva da resposta à questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é inteligência suprema, é causa primeira de todas as coisas. E o Espiritismo, que vem, dentro desse contexto histórico, revelar a verdade, ele nos apresenta Deus numa outra perspectiva, assim como nosso Senhor nos ensinou. Vem resgatar, portanto, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui tem um texto do livro A Gênesis que eu queria compartilhar. Longe de negar ou destruir o Evangelho, o Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que ele revela tudo quanto Cristo disse e fez. O Espiritismo, portanto, nessa perspectiva aí do cristianismo redivivo, vem resgatar esses ensinamentos
trazido por nosso Senhor. Doutrina que revelou à humanidade a essência divina, explicitando seus atributos. E é com a doutrina espírita que nós vamos encontrar, então, os elementos conceituais que nos permitem fazer esse estudo e refletir acerca dos atributos da divindade, né? Os atributos de Deus. Então, perguntamos quais são os atributos que a doutrina espírita nos revela. Então, vamos ao encontro dos atributos da divindade que a doutrina nos revela. É importante considerar que nós temos um estudo muito amplo nesse sentido, que o Kardec desenvolve no livro A Gênese, é o capítulo 2, que trata de Deus. E ali ele faz considerações muito interessantes, desenvolve um aspecto muito profundo e amplo acerca de Deus. E vamos citá-lo aqui em alguns momentos, mas vamos citar também aspectos que ele comenta na questão número 13 do Livro dos Espíritos. Né? Então vamos aqui tratar desse atributo. Deus é imutável, ou seja, não muda, ele não altera, ele é imutável. É imutável, comenta Kardec aqui. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Não é? Por isso que ele é imutável, porque ele já as criou, as leis, todas nessa condição de estabilidade. Ele é imutável, e aí nós vamos encontrar uma situação, se nós tomarmos como base as leis morais, e a propósito, sobre as leis morais, o Kardec ele nos apresenta um conjunto de perguntas e respostas muito interessantes acerca das leis de Deus, no capítulo, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, se nós tomarmos como base esse conjunto de leis, leis físicas e leis morais, nós vamos identificar esse atributo da imutabilidade de Deus, né? E, nesse sentido, nós vamos entender que essas leis, elas se apresentam todas estáveis, numa estabilidade plena. Porque se Deus fosse mutável, as leis também mudariam. Mas nós, né, dentro desse entendimento que a doutrina espírita nos favorece acerca de Deus, as leis divinas, elas são imutáveis. Elas não se alteram. Elas foram criadas nessa condição de estabilidade. Esse é um atributo que nos favorece entender Deus. Outro atributo da divindade. Deus é imaterial. E Kardec, aqui no livro A Gênese, no capítulo 2, como já citamos aqui, ele vai dizer o seguinte: isto é, a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Porque Deus é causa, ele criou espírito e matéria. Matéria, portanto, é efeito. E é nesse sentido que precisamos entender que Deus é imaterial. Não podemos conceber Deus em nenhum contexto da matéria. Inclusive, é importante considerar a matéria em qualquer grau que ela se apresenta, seja no grau de rarefação até nessa matéria tangível. Porque ele é imaterial. É importante entender que um atributo guarda relação com o outro.
senão ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. E repetindo, então, como já refletimos aqui, quando os espíritos respondem a Kardec acerca dos elementos gerais do universo, que compõem a trindade universal. Deus é causa, espírito e matéria é efeito. Muito bem. Outro atributo, Deus é todo-poderoso. Por que Deus é todo-poderoso? Vou compartilhar aqui um gráfico para o nosso entendimento. Se nós, então, estabelecermos nesse raciocínio que estamos desenvolvendo de causa e efeito, Deus é causa. Efeito é tudo que foi criado. É a criação. É a obra. Portanto, Deus é todo-poderoso porque Ele é causa primeira de tudo. Nesse sentido, Ele que tem o poder, que não devemos associar e entender como o poder aqui dos homens, como ele é exercido. Ele é todo-poderoso porque Ele é causa primeira de todas as coisas. Portanto, essa relação aqui de Deus causa efeito como o resultado da sua obra é o que coloca nesse contexto aqui de todo-poderoso. Muito bem. Um outro atributo, Deus é soberanamente justo e bom. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. As leis de Deus, leis que orientam toda a criação, elas se aplicam nos mais variados contextos da vida. E mais, como Kardec destaca aqui, nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Refletindo a inteligência suprema do Criador. Refletindo a sabedoria do Pai. Portanto, Deus é soberanamente justo e bom. E mais, ainda dentro desse contexto, no livro A Gênese, o Kardec vai destacar o seguinte. No capítulo 6 de O Céu e o Inferno, o codificador discorre sobre a não existência de penas eternas. Não há determinismo inflexível no planejamento encarnatório. O objetivo do Criador é que cumpramos com sabedoria a sua lei. E é esse o posicionamento, o entendimento que devemos ter de Deus. É soberanamente bom, justo e bom. Porque nós, no uso do livre-arbítrio, podemos cometer nossos equívocos. Entretanto, o Criador sempre renova para nós oportunidades. Sempre renova para nós recursos. Podemos cometer equívocos. E, obviamente, estamos submetidos à lei e vamos ter que refletir acerca dos nossos atos. Mas é preciso entender que as consequências de nossos atos, quando equivocados, trazem, no contexto da justiça, a mensagem de Deus com a oportunidade e se renova para o nosso crescimento espiritual. É nesse sentido que devemos entender o Pai, o Criador, com esse atributo soberanamente justo e bom. E mais, aqui
em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, tem uma anotação muito interessante. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não os vim para revogar. Vim para cumprir. Aqui ele está falando da lei de Deus, das leis divinas. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Para nós entendermos esse sentido aí da justiça de Deus. E o que é mais interessante, que nós é que fazemos essa aferição, é que fazemos esse julgamento. A nossa consciência, onde então abrigamos as noções superiores e esse conjunto de leis, é que se manifesta, estabelecendo esse julgamento. E a partir daí nós projetamos o resultado. E por isso que tudo que plantamos, colhemos. E colhemos o que plantamos. Nós queremos refletir nesse contexto do atributo de Deus soberanamente justo e bom, desse versículo aqui, da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, que a anotação é o seguinte: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Porque isso, nós podemos entender esse versículo da seguinte forma: é uma perspectiva, obviamente, do entendimento, né, que é o que reflete a lei de Deus, que é amor. Porque se o amor cobrirá a multidão de pecados, a justiça se aplica para que nós possamos ter entendimento acerca da lei de Deus. E nós podemos sintetizar então como o amor, a lei do amor. Porque se o amor cobrirá a multidão de pecados, e quando nós cometemos os nossos equívocos, a lei se aplica para nos chamar a atenção, nos advertir e nos despertar para a tomada de consciência acerca do verdadeiro sentido da vida. Logo, com o amor cobrindo multidão de pecados, nós podemos entender, então, que a lei tem como orientação geral o amor. E quando agimos sob essa diretriz, nós estaremos plenamente em consonância com Deus e com suas leis. E aqui na sequência, vejam, Jesus, nosso Senhor, em Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40, ele nos orienta assim. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Aqui nós temos o seguinte,
que o amor é a orientação geral, é a lei maior para a qual precisamos tomar consciência. Precisamos de referência em nossa vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a regra. Quando buscamos, então, entender o sentido da vida, nós vamos entender que o sentido da vida é amar. Amar incondicionalmente. Essa é a lei. Portanto, Deus é soberanamente justo e bom. E nosso Senhor vem nos orientar nesse sentido. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus nos dando a orientação. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Anotação de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Portanto, Deus é infinitamente perfeito, porque na condição de inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, ele é infinitamente perfeito. E como Kardec disse aqui, é impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus. Pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. E Deus é único. Ele é a inteligência suprema e é causa primeira de todas as coisas. E aí, na orientação de nosso Senhor, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não que nós vamos alcançar a condição de Deus com a perfeição absoluta, não. Mas é que nós devemos mirar nele e tomar como referência as suas leis, para podermos estabelecer em nossa jornada evolutiva um caminho que nos leva a Ele, que nos conduz a Deus. E aí nós vamos encontrar, então, uma outra reflexão que é a criatura em si alcançar a perfeição, porém relativa. Porque a perfeição absoluta é Deus. Muito bem. Deus é único, porque Ele é causa primeira de todas as coisas. Portanto, é único, é causa primeira. E em A Gênese, o Kardec vai dizer o seguinte, no capítulo 2 ainda, né, que a unicidade de Deus é consequência do fato de ser infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus. E aqui, no livro dos Espíritos, o comentário de Kardec, a questão 13, é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Como ele é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Ora,
nós vamos manter essa coerência. Ele é único, porque é causa primeira de todas as coisas. A resposta, né, dos espíritos superiores à primeira questão do livro dos espíritos, que é Deus. Né? Ele é, portanto, único, porque a inteligência suprema é a causa primeira de todas as coisas. E aqui queremos destacar esse ensinamento de Nosso Senhor, anotado por Mateus, capítulo 6, versículo 33, quando ele diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Por quê? Nós queremos compartilhar isso aqui para entendermos que a prioridade, a essência da vida é a busca por Deus. E buscar primeiro o reino de Deus é estabelecer uma condição em nossa vida de que os objetivos e as metas que buscarmos, que estabelecermos em nosso projeto de vida, têm que se submeter a essa condição. E quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, nós estabelecemos uma condição para o nosso espírito de harmonia íntima, porque estamos alinhados com Deus, agindo em consonância com Deus. É nesse sentido que devemos entender esse versículo, né? Uma perspectiva para entender esse versículo. Muito bem. Buscai primeiro o reino de Deus. Prioridade máxima. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse, então, é que seria Deus. Mas no nosso caso aqui, como nós estamos refletindo, começamos na questão primeira do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, é causa primeira de todas as coisas. E, portanto, ele tem o poder supremo, porque ele é causa primeira de todas as coisas. Deus é todo-poderoso, porque é causa, não é? É onipotente. Comentário de Kardec a questão 13 do Livro dos Espíritos. Ele o é, porque é único. É onipotente. Ele o é, porque é único. Deus é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Entretanto, Deus é inteligência suprema, é causa primeira de todas as coisas. É onipotente. Deus o é porque é único. Deus é eterno, outro atributo, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo o nada coisa nenhuma pode produzir. Ou então, teria sido criado por outro ser anterior, e nesse caso, este ser
é que seria Deus. Entretanto, o que estamos refletindo aqui é o seguinte: Deus é a inteligência suprema, superior, máxima, é causa primeira de todas as coisas. Deus é onipotente, é único. Não teve começo e não terá fim. É eterno. Diferente da criatura. Nós fomos criados. Tivemos o início, porque fomos criados por Deus, mas não temos fim. Por isso que devemos pensar na vida eterna. O Espírito foi criado para a vida eterna. Mas o Espírito teve início, porque Deus o criou. A Trindade universal, os elementos gerais do universo. Deus causa, Espírito e matéria e efeito. Né? Mas Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Por que ele não teve começo? Porque ele é causa primeira de todas as coisas. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Comentário de Kardec, a questão 13. Convergente, né? As considerações, tanto do livro A Gênese, capítulo 2, como do comentário de Kardec. Então, estou sempre para reforçar mais esse aspecto. Deus é eterno. Não teve início e não terá fim. Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Interessante, né? É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Deus é a suprema e soberana inteligência, como a resposta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Primeira questão. Deus é a inteligência suprema, é soberano, inteligência superior a tudo. Resumo dos atributos da divindade que nós apresentamos. Deus é, pois, inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso disso. Kardec, a Gênese, capítulo 2. E aqui eu quero trazer, nós estamos caminhando para finalizar o estudo, a questão número 13. Veja, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Inclusive, o comentário de Kardec à questão, nós apresentamos alguns trechos nas transparências anteriores. Bom, mas vamos aqui à resposta dos espíritos. O que os espíritos superiores responderam a Kardec aqui. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Né? Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse,
ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E os espíritos superiores respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque quereis abranger tudo. É uma forma de nós podermos refletir acerca da divindade, acerca de Deus, nosso Pai, para nós o concebermos. O concebermos de uma forma transcendental, que transcende a tudo que nós entendemos. E aqui tem um grifo que fizemos. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. A nossa condição aqui no planeta Terra é uma condição para poder entender Deus, conceber o Criador. Mas nós vamos, então, encontrar em outros planos da vida, em outros orbes, em outros planetas, mais superiores do que a Terra. Espíritos com a outra condição de entender Deus, de compreender o Criador. E à medida que a gente evolui, que a gente progride, nós vamos, obviamente, reunindo melhores condições para compreender. E aí, nesse sentido, devemos mirar no exemplo de nosso Senhor. E ele nos disse o seguinte, que eu e o Pai somos um. Mas por que ele assim se apresenta? Porque Jesus é um Espírito perfeito, nosso Senhor é um Espírito puro, é o governador espiritual do planeta. O construtor do orbe do planeta Terra já está numa outra condição para compreender Deus. Por isso, eu e o Pai somos um. E que queremos fazer uma reflexão com essa pergunta do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Veja, a religiosidade está presente na vida social dos habitantes de Urano? Pergunta formulada ao espírito Teresa de Lisieux. Pergunta formulada pelo nosso irmão Aderlande Ferraz, que é o organizador da obra. E ela responde. Eu queria chamar a atenção para o grifo. Veja, o sentimento de religiosidade é amplamente exercido e manifestado pelos habitantes de Urano, que possuem maior destreza na condição desse sentimento. E agora? E maior consciência na interação com o Criador. Maior consciência na interação com o Criador. Portanto, aqui nós podemos entender uma maior compreensão acima da nossa condição. Porque o grifo continua, veja, diferentemente dos habitantes da Terra, que pouco compreendem a própria intimidade. Pouco compreende a própria intimidade. Como vai compreender Deus? Na sua magnitude? Por isso, nós precisamos realmente estabelecer para a nossa jornada, para a nossa vida, uma pauta de estudos e trabalhos que atendem às necessidades do espírito imortal. Para podermos ampliar as nossas possibilidades de compreender a vida, compreender a magnitude da obra de Deus. E aqui continua, né? Maior consciência na interação com o Criador, diferentemente dos habitantes da Terra, que pouco compreendem a própria intimidade, limitando a manifestação da religiosidade a fracas ações de recolhimento e a atividades de culto exterior.
ao invés de cultuar o Pai na intimidade. Muito bem, essa questão nos faz refletir acerca da nossa trajetória, dos nossos objetivos, das nossas metas, para compreendermos Deus, nosso Pai, nosso Criador. E aqui queremos, assim, para resumir e fecharmos o estudo, queremos compartilhar aqui que a nossa jornada, a nossa vida, ela precisa estar pautada por atividades, programas que nos conduzam a Deus, nosso Pai, nosso Criador. E Jesus, nosso Senhor, é o nosso guia e modelo. É guia porque é Ele que nos acena, é Ele que nos aponta a direção do Pai. Porque Ele nos trouxe os ensinamentos que nos conduzem a Deus. Como um que citamos aqui, amar a Deus a todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. E o Espiritismo, porque o Espiritismo nos traz a verdade, tira o véu para entendermos os ensinamentos do nosso Senhor. É a chave que nos permite entender o ensinamento de nosso Senhor com profundidade. E com isso nós reunimos condições para planejarmos a reforma íntima em busca do aprimoramento espiritual, aprimoramento moral, do crescimento moral. Obviamente, o crescimento intelectual e moral, mas, sobretudo, moral. O homem, então, com esse conhecimento, ele reúne condições para poder estabelecer uma trilha, uma jornada em direção ao Pai. E o conhecimento dos atributos da divindade, esse conhecimento, ele pode ser estruturado em forma de diretrizes, de políticas, de premissas a nos orientar. Não só na formulação dos nossos projetos de vida, mas, sobretudo, em nosso cotidiano, no dia a dia, no nosso comportamento e, sobretudo, na nossa vida de relação com o nosso semelhante. Bem, com isso nós encerramos o nosso estudo, agradecemos a atenção e a paciência de todas e todos que compartilharam conosco dessas reflexões, oportunidade que agradecemos ao nosso Senhor por esses momentos. Muito obrigado, mestre querido, pelo amparo, pela bênção que nos envolveu, e que a vossa paz permaneça conosco sempre. Assim seja.